Pelo que você tem se sacrificado? É algo realmente maior do que você ou simplesmente a sua vaidade? Você tem se sacrificado por você mesmo? Eu vou trazer um pouco de uma reflexão que eu faço sempre, há muito tempo. Principalmente quando chega perto, assim, de dias como hoje, que é Sexta-feira Santa. O dia que pra gente, que é cristão, não sei qual que é a sua religião, mas pra gente que é cristão é o dia mais importante do ano. Porque, de fato, representa o ponto alto do sacrifício e do amor, né? De fato, a paixão de Cristo pra gente significa muito. Mas não vou entrar no mérito religioso, não. Vou tentar traçar um paralelo com algo que faça sentido nesse canal aqui e com o que você já tá acostumado. Eu acho que quando me tornei pai, o pai do Dante, eu tenho o Dante e a Camila. O Dante é o mais velho. Há uns 7 anos atrás, recebi a notícia e eu vivia num contexto que, de fato, eu só me importava comigo mesmo. Até porque eu tava ali tentando fazer coisas para que eu chegasse num determinado sucesso, algum momento de vida, alguma coisa, para que isso retornasse para mim como aplausos, né? Como o grande mérito. O que eu esperava como grande mérito? Reconhecimento, exclusivamente reconhecimento e afagos no momento que eu tivesse esse reconhecimento. Ora, o Yuri chegou em tal lugar, parabéns para ele, olha que maravilhoso. E o fruto de todas essas coisas seriam simplesmente para eu potencializar a mim mesmo, ou seja, para que eu tivesse mais presença, para que o trabalho e o dinheiro que eu tivesse rendendo através do meu esforço, através dos meus contatos e tudo mais, retroalimentasse para mim mesmo em uma constante. Até que quando a minha mulher chegou para mim falando que eu ia ser pai, foi bem interessante, porque eu tive um senso de que eu não fazia mais nada para mim ali. Podia não saber a razão, eu não tinha ideia do que é ser pai, desse sacrifício todo envolvido, dessa coisa de você ter que deixar de fazer as coisas que você ama para fazer algo por quem você ama mais do que tudo. E essa sensação foi tomando um espaço cada vez mais interessante na minha cabeça. Muitas vezes, muitos caras, eles acham que estão meio que num piloto automático da vida justamente por conta dessas responsabilidades. Cara, não consigo fazer tal parada porque tenho filhos, tenho mulher, tenho uma mãe que precisa de mim, um pai que precisa de mim, tal. E muitas vezes a gente se queixa desses tais sacrifícios, mas observe o quanto é importante esses sacrifícios pra gente. Eu fiz uma pergunta para um amigo alguns anos atrás, enquanto a gente trabalhava em um projeto gigantesco que milhões de pessoas usariam. E esse meu amigo estava se queixando em relação aos seus filhos. E eu perguntei para ele, cara, vou fazer uma pergunta muito sincera e muito tranquila para você. Se Deus aparecesse agora e te desse a oportunidade de levar um dos seus filhos para poder te aliviar, porque realmente tá correria para você, qual que você deixaria que Deus levasse? Para poder te dar uma aliviada. Aí ele, pô, Yuri, que pergunta é essa? Você tá doido? Aí eu falei, olha que doideira, mano. Você tá reclamando de um sacrifício sobre o qual você tem certeza que essa cruz que você tá carregando é aonde tá o teu amor, é aonde tá o teu coração. Você está reclamando de uma cruz que você ama. Olha que doideira pensar isso, pô. Quantas vezes no dia a dia, na nossa realidade, a gente fica se queixando, reclamando de problemas e situações que de fato é aquilo que nos constrói e nos completa todo santo dia. Eu sei que o papo de hoje tá um pouco mais reflexivo e tal, mas é o tom mesmo de hoje e é assim que eu quero fazer esse vídeo. Eu não tô a fim de falar sobre dinheiro, não. Eu acho que muitas vezes a gente se apega tanto a essas questões de materialidade, que é tanto a meta, que é mostrar pra todo mundo que tem, que faz, que acontece, e a gente, na nossa mais profunda intimidade, nossa espiritualidade, quem somos nós aqui e hoje. Eu não vou pregar pra você, pode ficar tranquilo. Eu nem tenho autoridade pra isso, não sou capaz de fazer uma coisa dessa. Mas gerar reflexão, eu acho que eu consigo um pouco, porque é algo que eu faço todo santo dia comigo mesmo. Eu sempre fico pensando, será se a energia que eu tenho depositado nas coisas que faço estão chegando na ponta? E a ponta, curiosamente, depois de um tempo, não é mais eu. É o sorriso do meu filho, é a satisfação da minha esposa em ficar tranquila, em relaxar, em olhar que tá tudo bem, tá todo mundo saudável, não tá faltando nada. E quando eu falo de não tá faltando nada, é de fato, não tá faltando principalmente amor. Não tá faltando a nossa comunhão, a nossa união quanto família, que é o valor maior que existe na sociedade. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia tentam colocar esse critério como um critério menor do que o financeiro. Acham que o dinheiro ele tem que anteceder o seu projeto familiar. Observe, olha que doideira isso aqui. Para pra pensar. Eu só vou ter a minha família, eu só vou ter os meus filhos que eu sempre sonhei, que é o meu ponto alto de sonho e realização, quando tiver dinheiro.
Isso chega a ser uma loucura, é uma doideira. Por quê? Porque se a gente atribui a coisas mais elevadas, quer alcançar aquilo que há de mais valioso e mais elevado, por que a gente coloca alguns critérios materiais como tão importantes para que isso se realize? Ou seja, se eu não tiver dinheiro, eu não vou ter minha família, eu não vou ter meus filhos, que eu sempre sonhei. Olha que loucura parar e pensar dessa forma. Por que que isso se conecta com o tema inicial que se chama sacrifício? Porque, no final das contas, você vai ver que o trabalho sempre vai ter que ser executado. Nos dias cansativos, nos dias dolorosos, nos dias da preguiça, nos dias da raiva, nos dias de muitas vezes o rancor, o ódio. Mas você vai ter que fazer, porque é algo muito maior do que você. E essa é a essência do sacrifício. Eu não tô falando que você vai ter uma família perfeita, que você tem que lutar por uma família. Ai, meu Deus, é assim que tem que acontecer a minha família. Ou também, por outro lado, eu vou fazer uma família totalmente desestruturada porque tem que ter uma. Não é nem esse o ponto que eu tô querendo dizer, mas eu tô falando assim. Você tá disposto a ter um sacrifício para coisas que são, de fato, mais elevadas do que você? Você tá disposto a não reclamar quando tem que acordar de madrugada para dar remédio pro seu filho que simplesmente ficou doente do nada? Você vê a alegria nisso? Você consegue enxergar a alegria nisso, pô? Por isso que eu tava pensando antes de gravar esse vídeo, eu falei, caraca, eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais importantes do canal. Porque é de fato uma das coisas que mais eu tento alimentar em mim. Muitas vezes a gente reclama, a gente se preocupa, a gente fica com raiva, agonia, quando as coisas não estão ocorrendo de uma maneira mais orquestrada para que a nossa vontade, os nossos desejos sejam atendidos. Mas olha que interessante. Normalmente é nos momentos de sacrifício que aquela dor, aquela parada realmente nos coloca numa posição de amadurecimento maior. Por exemplo, eu tenho certeza que eu só amadureci de verdade por saber que eu tenho responsabilidade por todos que estão ali na sala agora. Meus 2 filhos estão ali na sala com a minha mulher. E meu filho, ele tá tossindo pra caramba. Ele tá com catarro pra caramba, aquela coisa toda. Eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho para com ele, para manter ele bem, para servi-los. Além disso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu trabalho. É o meu dever também. Você acha que eu não tô cansado? Tô cansado pra cacete, moleque. É muito cansativo, mas há alegria no meu cansaço. E a alegria se dá por entender que quando eu fiz aquela pergunta para aquele parceiro de trabalho de que existem coisas mais elevadas e coisas menos elevadas na nossa vida, que a gente precisa compreender isso com clareza, é isso que eu desejo para você. Que você tem que ter clareza sobre as coisas que de fato têm sentido e têm valores mais elevados. Não fica se perdendo essa loucura, principalmente da internet, de vaidade. De achar que há coisas que são mais importantes do que de fato as coisas que são mais importantes. Coisas que são perenes aqui do dia a dia, que a gente fica muitas vezes se preocupando tanto. Às vezes a gente deixa de lado. Às vezes a gente fica querendo tanto focar e chegar lá para conquistar alguma coisa e acaba perdendo aquilo que há de mais valioso, que é a companhia dos nossos filhos, da nossa mulher, do seu esposo, por aí vai. Por que eu tô fazendo essa reflexão? Porque eu acho que o sacrifício ele vale a pena. Assim como, no final das contas, apesar da nossa miséria, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Eu acho que quando eu olho para os olhos do meu filho, eu vejo que ele simplesmente conseguiu comer o prato de comida inteiro, me traz uma alegria muito maior do que se alguém tivesse depositado alguns milhares de reais na minha conta. Eu tenho certeza disso. Principalmente se ele estiver doente. Se ele estiver doente e eventualmente ele falar, ó, papai, comi a comida toda e tô sem febre. Só quem é pai entende o que é isso. E acaba esquecendo de qualquer outro sacrifício. Quando tá com o filho doente no colo e ele dá um sorriso. Aquilo é o mundo, pô. Para todos nós que temos responsabilidade. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa parada, dê atenção para aquilo que de fato merece atenção. A corrida do dinheiro, do trabalho, ele sempre vai existir durante toda a vida. Mas dê atenção àquilo que é necessário e todas as coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza disso. Eu desejo para você uma excelente Sexta-feira Santa, um bom sábado de aleluia e uma maravilhosa Páscoa. Comemore, meus amigos. Na Páscoa, vocês comemorem, beleza? Deem abraço em quem vocês amam. Faça aquilo que vocês sempre tiveram vontade de fazer de maneira positiva, por favor. Não vão usar droga, né? Mas vai ser dia de celebração. Se hoje, pra gente que é cristão, tá? Tô falando de vocês não. É um dia de reflexão, de muitas vezes lamento e tristeza. É, antes de qualquer coisa, um dia de esperança. Porque daqui a pouco
O nosso Redentor está entre nós. Beleza? Tamo junto e amanhã tem vídeo novo.